Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de uma ideia que foi apresentada e explorada pelo professor Dante Gallian neste livro a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Neste livro, o professor Dante Gallian nos coloca diante de um contraste bastante interessante entre literatura e ciência. Eu vou falar acerca deste contraste que o professor Dante Gallian apresenta neste seu livro, que narra, que nos coloca diante das experiências que ele, o professor Dante Gallian, colheu por meio de um projeto seu, de um trabalho seu, que é um trabalho digno do nosso elogio, do nosso respeito, um trabalho bastante inspirador, voltado para a leitura dos clássicos a partir de grupos de leitores que não estão, grupos de leitores não oriundos das mais diversas áreas, oriundos das mais diversas áreas do conhecimento, gente que tem uma formação acadêmica bastante diversificada e gente também que não tem formação acadêmica. Neste projeto, o professor Dante Gallian desenvolveu um laboratório de leitura aberto a todos aqueles que têm interesse em ler os clássicos, e isso independentemente do seu nível de formação, independentemente de sua área de atuação, e um projeto que cresceu bastante, que transformou a vida de muita gente e que, o mais importante, despertou em muitas pessoas e tem despertado ainda o prazer pela leitura da literatura ou dos clássicos da literatura. Por meio deste projeto, cujas experiências o professor Dante Gallian registra aqui, algumas delas, claro, o professor Dante Gallian nos coloca diante de inúmeros testemunhos de pessoas que descobriram por meio deste projeto de leitura a beleza e a riqueza da literatura. E à medida que descobriram a beleza e a riqueza da literatura, se descobriram também, perceberam, se convenceram da importância que a literatura tem para a vida do homem. Importância esta que foi diminuída, dentre outras causas, pelo advento da ciência moderna, que vai colocar a literatura numa posição mais inferiorizada, numa posição secundária. É este contraste que o professor Dante Gallian apresenta neste maravilhoso livro. É sobre este contraste que eu gostaria de trabalhar, de expor, de pensar algumas coisas com vocês neste vídeo, mas antes eu quero convidá-los para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar na divulgação desse espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós fazemos, dentre outras coisas, isso que estamos fazendo agora, divulgando boas obras, bons livros que certamente te ajudarão a crescer, te ajudarão a ampliar tua forma de ver o mundo, de ver as coisas, despertarão em você o gosto pela literatura,
pela filosofia, pela história, pelas ciências, pelas artes, enfim, esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos ter aqui um grupo cada vez maior de pessoas afeiçoadas ao conhecimento, apaixonadas pelo conhecimento, como eu, um inveterado amante do conhecimento, inveterado amante do saber em suas mais diversas áreas. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, na literatura como remédio, o professor Dante Gallian faz, claro, um grande elogio à literatura e um elogio extremamente justo, narra as experiências que ele angariou ao longo dos anos à frente deste projeto, que é um projeto voltado para a leitura dos grandes clássicos literários e projeto aberto a todos aqueles que se interessam. Neste livro, o professor Gallian, também nos apresenta um contraste bastante curioso entre literatura e ciência. E este contraste surge sobretudo no século XVII, com o advento da ciência moderna. Ora, a ciência moderna, o advento da ciência moderna, convenceu o homem mais do que todos os outros períodos históricos anteriores, o quanto que a ciência é benéfica para o homem. Ora, todo o entusiasmo em torno da ciência do século XVII e o século XVII, o século XVI já nos coloca diante, aliás, o século XVI já é um século extremamente entusiasta em relação à ciência e bastante fecundo nas descobertas científicas, né? Nós estamos falando de um período bastante envolvente, bastante animado, bastante intenso em relação a um pensamento voltado para os fenômenos naturais, a fim de entendê-los, mas também a fim de abstrair da natureza aquilo que é importante para o homem, aquilo que de algum modo contribui para o bem-estar do homem. Ora, as ciências do século XVII convenceram a humanidade do quanto que as ciências, são imprescindíveis para o bem-estar do homem. O século XVII, os albores da modernidade, com todo o seu entusiasmo pelas ciências, mostrou ao mundo que o conhecimento científico é um conhecimento fundamental para o bem-estar da humanidade. E esta descoberta, este discurso, é um discurso sobre o qual nós pouca coisa teríamos a dizer, haja vista que este discurso é consistente. A ciência, quando voltada única e exclusivamente para o bem-estar da humanidade, é uma forma de conhecimento imprescindível. Sobre isso, nós não temos contrapontos. A problemática
surge quando a ciência passa a atender finalidades escusas, finalidades políticas, interesses econômicos, finalidades antiéticas, por assim dizer. Ora, quando a ciência passa a atender interesses escusos, aí os seus benefícios praticamente se esvaem e suas consequências são muito mais sintomáticas e expressivas que quaisquer outros efeitos. Ora, as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki estão aí para exemplificar este argumento. Quando a ciência se volta para interesses escusos, para interesses não humanísticos, por assim dizer, para interesses não filantrópicos, não solidários, a ciência acarreta muito mais males ao homem do que benefícios. Mas quando a ciência se volta para o bem-estar do homem, para o bem-estar da humanidade, para o progresso da humanidade, a ciência possui um valor, uma estima indiscutível, imprescindível. Isto é um fato. Entretanto, com o advento das ciências, nós vimos um certo discurso, e este bastante utilitarista, que viu na ciência e nos seus benefícios ao homem uma suposta razão, ou uma suposta racionalidade que justifica ou busca justificar a pouca importância da literatura para o homem, da literatura para a humanidade, a partir do advento das ciências na modernidade, a partir do advento da nova ciência. Surgiu também um discurso que procurou apequenar a importância da literatura para a vida do homem. E este discurso colocou a literatura como uma forma, como um recurso ou uma forma de conhecimento de menor importância, de importância secundária. As ciências se colocaram como o conhecimento mais benéfico ao homem. Logo, a figura do químico, do médico, do biólogo, do físico, do astrônomo, se tornou mais proeminente, cultuada e respeitada que a figura do artista, do poeta e do literato. Ora, aqui nós já vemos um certo problema. A ciência nunca excluiu a literatura. De igual modo, a literatura teve também bastante importância no desenvolvimento do conhecimento científico. Júlio Verne está aí para não nos desmentir. Ora, ele, Júlio Verne, que é considerado o pai da ficção científica, foi uma espécie de visionário que concebeu por meio da literatura possibilidades até então impossíveis, mas que inspiraram cientistas
pesquisadores, gente de ciência, a concretizá-las futuramente. Ora, a chegada, um exemplo, a chegada do homem na Lua começa com Júlio Verne, se inicia com Júlio Verne, porque ele divisou esta possibilidade, ele engendrou por meio da literatura esta possibilidade. Um exemplo que nós temos aqui do quanto que a literatura não exclui a ciência e a ciência não exclui a literatura. Entretanto, elas se tornam incompatíveis quando, principalmente a ciência, é apropriada por determinados segmentos, por determinadas figuras que se utilizam dela, se recorrem a ela para a concretização de seus próprios interesses, de seus próprios ideais. E neste caso, a literatura se torna um recurso, uma forma de conhecimento menor. A literatura, a partir do século XVI, não, e eu gostaria de deixar bem claro esse ponto, este argumento, não por conta da ciência propriamente dita, mas por conta de alguns grupos que se apropriam dela, de alguns segmentos que se apropriam dela, de algumas figuras que se apropriam dela. A ciência vai se tornar a forma de conhecimento mais útil ao homem, tornando irrelevante, quase que desnecessária, quase que inútil, por assim dizer, a literatura. A literatura só teria um certo valor para fins de erudição ou para fins de entretenimento. A literatura, a partir desse discurso que surge no século XVII, e hoje muito mais intenso do que naqueles tempos, naquele período, a literatura não vai passar de mero entretenimento, de um adorno para figuras empoladas, figuras pedantes, figuras eruditas. O que é fundamental para o bem-estar do homem são as ciências práticas, são as ciências cujos resultados todos podem aí contemplar, embora nem todos possam usufruir, diga-se de passagem, porque muito daquilo que hoje existe como descoberta científica, como avanço e progresso trazidos pela ciência, só pode ser usufruído pelas elites econômicas, mas isso é uma outra discussão. O que eu quero ressaltar aqui, e aí já bastante alinhado com o professor Dante Gallian, é que este discurso que coloca a ciência acima da literatura, pelo fato daquela ser mais importante que esta, que praticamente importância nenhuma tem para a humanidade, o argumento que o professor Dante Gallian coloca aqui é o argumento que primeiramente demonstra a falácia desse tipo de discurso e que prova, por meio de suas próprias experiências, o quanto que a literatura é fundamental para o espírito humano, para a alma
do homem. E dos argumentos que o professor Dante Gallian aqui coloca, e argumento este que contrasta com aquele projeto baconiano. Inclusive eu já falei em um dos nossos vídeos aqui no canal sobre o projeto baconiano de conceber a ciência como forma de dominação da natureza para manipulá-la a fim de atender a interesses os mais diversos, né? Ora, o professor Dante Gallian aqui vai colocar a ideia de que, se por um lado a ciência, a partir deste projeto desenvolvido por Francis Bacon lá no século XVI, se por um lado esse projeto científico que surge no século XVI com Francis Bacon pensa a ciência como forma de dominação da natureza e, consequentemente, de dominação e manipulação da natureza e, consequentemente, da vida, a literatura vai pensar como desposar da vida, como usufruir da vida, como abstrair da vida o melhor que ela tem a ensinar. Portanto, esse discurso falacioso que coloca a literatura numa posição menor, mais inferiorizada que a ciência, é um discurso falacioso, porque se por um lado ele enaltece um projeto de ciência, uma concepção de ciência, que é uma concepção de ciência dominadora, que é uma concepção de ciência manipuladora, a literatura, por sua vez, vai nos colocar diante de um projeto que busca conduzir o indivíduo a usufruir, a desposar-se da vida, arrancando dela tirando dela suas maiores alegrias, fruindo dela os seus prazeres mais elevados. Este projeto científico que busca dominar e manipular, né? E aqui nós estamos diante de dois conceitos que foram extremamente explorados pelo mundo ocidental. Vejam os projetos de colonização estão aí para não nos desmentirem. Esses dois conceitos, dominação e manipulação, são dois conceitos que estão no fundamento de muito daquilo que foi feito enquanto ciência. E aqui volto a repetir o meu argumento. Isto em nada é uma crítica, isto em nada incide numa crítica às ciências propriamente ditas, mas aquilo que determinados homens, determinados grupos, determinadas classes, determinados segmentos políticos fazem com a ciência. São coisas diferentes. Uma coisa são as ciências, outra são aquilo, outra é aquilo que os homens fazem com as ciências, os homens de poder político e econômico. Ora, este projeto científico de dominação e manipulação por meio da ciência, que diminui a literatura, culmina num processo de, em última instância, desumanização do homem, desumanização do indivíduo. Ora, à medida que o homem se afasta
afasta da ciência, da literatura, à medida que o homem se desinteressa pela literatura, não faz dela nenhum valor, não lhe tributa a menor importância, este homem entra num processo de desumanização. Este homem vai se tornando um ser menos humanizado. E por quê? Porque a literatura tem a capacidade de potencializar a nossa humanidade. Ora, a literatura, a poesia, a literatura, os grandes clássicos são capazes de traduzir, transcrever por meio de palavras, por meio de um discurso, por meio da palavra levada ao extremo de sua exploração estética e humanística, por assim dizer. A literatura diz aquilo que nós não conseguimos dizer. A literatura fala sobre aquilo que em nós ainda está sufocado, e sufocado porque não temos palavras para expressar tudo isto. Ora, a literatura fala em nosso lugar, fala por nós. A literatura fala de nós aquilo que nós, sem a literatura, não conseguiríamos falar, não conseguiríamos dizer, não conseguiríamos afirmar. E sem esta voz, e sem esta fala literária, aquilo que em nós há de mais profundo e que deseja se expressar, se extravasar, se manifestar, é sufocado e consequentemente nos adoecemos. Portanto, a literatura dá voz àquilo que em nós há de mais profundo. A literatura perscruta todos os rincões do nosso ser, todos os recantos, as dobras de nosso ser, de nossa alma, e vai transcrevendo tudo isso em palavras. E na medida em que lemos a literatura, esta literatura, nós praticamente nos ouvimos, nós praticamente nos vemos, nós praticamente nos descobrimos. E nesse sentido, o professor Dante Gallian recorre a um argumento postulado pelo Henri Bergson, que vê na literatura este grande espelho, este espelho que reflete, que transparece em nós aquilo que em nós estava oculto, aquilo que em nós estava escondido, aquilo que em nós ainda não havia sido revelado. Vejam, a literatura tem um poder revelador. A literatura opera, trabalha como um espelho que vai refletir o nosso espírito, que vai refletir nossa interioridade, né? E essa colocação, né? Essa citação que o professor Dante Gallian faz do Bergson não poderia ser mais apropriada, não poderia ser mais bem-vinda, pois quem conhece um pouco o pensamento do Bergson sabe o quanto que o mundo interior do indivíduo é importante para o Bergson, o quanto que a intuição é importante para
para é importante para a filosofia do Henri Bergson. E o Bergson vai ver na literatura este espelho que mostra aquilo que em nós está escondido, aquilo que nós está ocultado, aquilo que em nós continua vestido. A literatura desnuda o nosso ser mais profundo e, na medida em que ela desempenha esta função, este papel, ela nos permite ver tudo aquilo que está em nós e que nós ainda não conseguíamos ver, sobre o qual nós não conseguíamos falar. Então, literatura é espelho, literatura é voz, literatura nos permite ver, nos permite ler a voz do nosso interior, do nosso ser mais profundo e ver, de igual modo, o nosso homem interior, este ser espiritual, o ser espiritual que está em nós. E aqui eu falo de um ser espiritual de forma filosófica, sem nenhum viés necessário com a religião, né? Vejam, a literatura para Bergson vai descobrir este ser, este ser interior no homem, né? E um parênteses, Bergson era um pensador bastante aberto ao diálogo com a religião, né? Então, em Bergson, essa ideia de espiritualidade, essa ideia de interioridade também tem um valor religioso, né? Uma âncora religiosa, mas não é disso que se trata. A literatura, tal qual aqui concebida pelo professor Dante Gallian, fundamentado em Bergson, vai ver, será fundamental para descobrir, para a descoberta da nossa plenitude humana, para que nós possamos ver tudo aquilo que está em nós e que nós ainda não conseguimos ver. E aí, para concluir, Bergson ilustra esse argumento dizendo que a literatura se assemelha a uma fotografia. Tudo está na foto. Tudo o que a fotografia representou está nela, mas para que tudo isso seja descoberto, adquira formas e cores, é preciso que esta fotografia seja mergulhada no líquido que vai trazer toda esta forma, toda esta pujança cromática para fora. A literatura, o homem sem a literatura é simplesmente esta folha, simplesmente esse pedaço de papel branco, este pedaço de papel aparentemente sem nenhuma representatividade, sem sem um esboço de nada, um puro nada, por assim dizer. Sem a literatura, o homem é este papel em branco, um puro nada. Mas na medida em que ele vai mergulhando no universo literário, mergulhando na leitura dos grandes clássicos, suas formas e cores mais profundas vão surgindo e surgindo com todo o seu esplendor, com toda a sua pujança, com toda a sua grandeza. Portanto, o apelo que o professor Dante Gallian faz, e é o apelo que eu também endosso e tenho endossado ao longo de muitos anos, é este: leia literatura, leia os grandes clássicos, leia as grandes obras literárias
E assim você vai descobrir as belezas, as cores, as formas mais profundas que estão em você e que estão no mundo, na vida, porque a literatura nos ajuda também a descobrir a riqueza e a beleza que está no mundo externo a nós, que está do lado de fora de nós. A literatura tem este condão, tem este poder, portanto, leia, leia muito literatura, leia sempre literatura, leia para o resto de sua vida literatura e você certamente vai colher experiências extremamente enriquecedoras, profundas e esclarecedoras, humanizadoras, como as diversas pessoas que passaram pelo projeto do Laboratório de Leitura, idealizado pelo professor Dante Galian, tiveram, experimentaram. Forte abraço. Se gostou dessa reflexão, não deixe de ler a obra do professor Dante Galian, adquira a obra, leia, é uma leitura bastante agradável e que, para nós que já somos apaixonados por literatura, é algo acalentador, renovador. E para você que ainda não descobriu a beleza da literatura, esta obra pode te encorajar, esta obra pode te estimular, essa obra pode te inspirar e te tornar um grande leitor de obras literárias, leitor dos grandes clássicos. Certamente você não irá se arrepender disso. Um forte abraço, até mais, até a próxima, e não deixe de compartilhar esse nosso espaço e deixar aí o seu joinha, porque isso nos ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.